Que você abra comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. A princípio aqui, 9 e 10. Jabes foi um homem mais respeitado, ilustre de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos orar, fecha seus olhos. Senhor, nós pedimos a iluminação do teu Espírito nessa hora, sobre a tua palavra lida. Cada pessoa que está aqui nesse culto, Senhor, de ano novo, estamos para receber o próximo ano daqui a poucos minutos, e nós queremos ter as posturas corretas, nós queremos ter o posicionamento na tua presença, e nós queremos também, Senhor, pedir ao Senhor, que é o Deus de Israel. Nós estamos aqui hoje pedindo e nos posicionando. Oramos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então eu coloquei: peça a Deus e posicione-se. Meus irmãos, são duas coisas. A primeira é a mais importante: peça a Deus. Mas a segunda, ela também é importante: posicione-se. Muitas pessoas estão apenas pedindo a Deus. Ok, começou bem. Mas você precisa posicionar-se naquilo que você está pedindo a Deus. A ordem também não pode ser contrário. Não, primeiro eu vou me posicionar, interiormente. Primeiro eu vou assumir a minha responsabilidade. Depois eu vou pedir a Deus. Não, a ordem correta é: primeiro recorra a Deus, em seguida posicione-se. Nós temos aqui a história de, alguns dizem Jabes, outros dizem Jabes. E aqui diz que a história começa de trás para frente. Se você prestou atenção aí na leitura, diz que ele foi o homem mais respeitado de sua família. Aqui nós temos o fim da história. Mas a continuação diz que a mãe dele deu esse nome, Jabes ou Jabes, porque ela sofreu muito em seu parto. Por ela ter sofrido no trabalho de parto, então ela coloca o nome dor e sofrimento naquela criança. O nome Jabes significa dor e sofrimento. Mas a história, preste atenção no verso 9, porque isso é uma chave. A história começa com o fim. A história aqui começa dizendo que esse homem experimentou o favor de Deus e ele se tornou a pessoa mais ilustre da sua família. Então, o que é que isso nos fala? Que Deus sempre vê e fala do final. Deus está no futuro nos esperando. Eu quero ler então Isaías 46, verso 10. Isaías 46, verso 10. Deus já está lá no futuro nos esperando. Deus já está em 31 de dezembro de 2026, se Ele permitir, mas Ele já está lá no futuro esperando eu e você. E Isaías 46, 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora preste atenção nessa frase: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, Deus, Ele sabe o nosso futuro, e Ele já está lá nos esperando. Isso deve encher o nosso coração de fé. Isso deve encher o nosso coração, irmãos, de segurança. Se nós temos um Deus que nos aguarda no futuro, então eu não preciso ter medo do futuro. E o medo do futuro se chama ansiedade. Vocês sabem que a ansiedade é
o futuro pesando sobre os nossos ombros. A gente não tem controle, né, sobre o que vai acontecer, então a gente fica ansioso pelo futuro. Mas Deus já está lá te esperando. Então você e eu não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Amém? Diga comigo, Deus está me esperando em 2026. A gente voltou agora 10 anos. Diga, Deus já está me esperando em 2026. Eu não tenho que temer. Eu não preciso ficar ansioso. Eu não preciso ficar com medo. Porque Deus já está lá me esperando. Amém? Então a história de Jabes começa com o final declarando que ele foi um homem respeitado, que ele foi um homem destacado em sua família. Por quê? Porque Deus entrou na história dele e o abençoou. Mas a vida dele não foi assim. No início da vida de Jabes, ele já começou causando dor à sua mãe. Ele poderia se sentir um homem, né, adulto culpado por ter dado tanto sofrimento à sua mãe. E ele poderia ter carregado, né, esse peso sobre os seus ombros, essa culpa, essa condenação. E além do mais, todas as vezes que alguém chamava o nome dele, repetia a história triste. Hoje nós temos o nosso nome e nós temos um número que nos identifica, né? O nosso RG ou o CPF. Mas naquela época, o nome era a identidade da pessoa. Então nós temos, por exemplo, Jacó. Por que é dado o nome de Jacó? Porque ele nasceu tentando passar na frente do irmão. E o nome Jacó significa suplantador, aquele que quer passar na frente, aquele que quer usurpar o lugar do outro. Por que o nome Moisés? Porque Moisés significa tirado das águas. E assim por diante nós temos em toda a Bíblia pessoas recebendo nomes de acordo com a sua história, de acordo com alguma coisa da sua vida, algum fato. Então esse nome era uma marca, era uma identidade. Esse nome, dor, sofrimento, na vida de Jabes, era uma lembrança sempre presente, né, do seu passado. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele nos ensina lições. Então nós temos duas lições que essa história aqui nos ensina para 2026. Primeiro, nós não podemos controlar, nós não podemos mudar o que aconteceu no nosso passado. Algumas pessoas, às vezes até chegam para mim, se eu pudesse apagar o meu passado, se eu pudesse, né, mudar alguma coisa do meu passado, eu tenho um passado tão terrível, é uma história tão triste, mas eu quero te dizer, passado, infelizmente, não se muda. Nós não temos o poder de controlar ou de mudar o nosso passado. Nós não podemos agora mudar mais o que aconteceu em 2025. Não é verdade? E nos anos anteriores, mas pegando o ano que está terminando, talvez você cometeu erros em 2025 e não há como mudar. Está no passado, não tem como voltar lá e mudar. Mas nós podemos nos posicionar, nós podemos nos posicionar diante de Deus para o futuro. Nós podemos pedir a Deus que o nosso futuro seja diferente do nosso passado. Nós podemos pedir a Deus que o nosso 2026 seja diferente do nosso 2025. Nós podemos nos posicionar para pedir a Deus que Ele abençoe o nosso futuro. Então, dessa forma, o passado é mudado. Por quem? Por nós? Não, por Deus. O passado não pode ser mudado por nós, mas o passado pode ser mudado por Deus. Como? Ele abençoando o nosso futuro. Então, essas são as duas lições que nós aprendemos, né, com essa história. Então, comece da forma correta. Recorra a quem tem o poder de mudar histórias. Não somos nós que mudamos, irmãos, a nossa história. Jesus disse que nós não podemos acrescentar nem sequer 1 centímetro à nossa existência.
Jesus disse: olha, por mais que vocês fiquem ansiosos, vocês não conseguem fazer nada, vocês não conseguem mudar nada. Mas nós podemos recorrer a um Deus que muda histórias. E o verso 10 diz o quê? Jabes orou ao Deus de quem? Vamos lá, gente, vamos acordar. Eu sei que vocês estão acostumados, talvez essa hora já estarem dormindo, né? Tem gente aí já cochilando. Dá uma cutucada aí no seu companheiro. Eu estou vendo gente aqui, né? Quase que dormindo aqui por cima da esposa. Vou nem olhar para ele. 1 Crônicas 4:10 diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Vamos lá? Jabes orou ao Deus de Israel. E quem é Israel? Como era o nome de Israel antes? Jacó. Jabes orou ao mesmo Deus que mudou a história de Jacó. Jabes era um homem que conhecia a história de Jacó. Claro, ele era um israelita. A história era passada de geração em geração. Então ele disse: Deus, se o Senhor mudou a história de Jacó e transformou o nome dele de enganador em príncipe de Deus, você pode mudar o meu nome de dor e sofrimento em ilustre, em um homem abençoado. Então ele começou, irmãos, da forma correta. Ele recorreu a quem tinha poder para mudar a sua história. Ele sabia que o Deus a quem ele estava orando, o Deus a quem ele estava pedindo, tinha mudado a história de um outro homem. E o nome desse homem é Jacó. Eu não vou ler, né, por conta do tempo, eu não vou ler a referência de Gênesis. O próximo slide ia falar da mudança de nome de Jacó, mas eu já fiz a referência, né? Então, coloca agora os 4 pedidos de Jabes. Os 4 pedidos que ele fez. Primeiro, abençoa-me. Segundo, aumenta meus limites. Terceiro, que a tua mão esteja comigo. E quarto, me guardes do mal e livra-me de aflições. Então, primeiro, vamos lá, abençoa-me. A primeira coisa que esse homem pede é a bênção de Deus. Olha para mim. Se você começar como Jabes, pedindo a bênção de Deus, dependendo do abençoador, você estará reconhecendo o quê? Que você é menor do que Deus. Hebreus 7, verso 7 diz assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, quando alguém chega diante de Deus e diz: Deus, abençoa-me, você está dizendo: Senhor, eu sou inferior a ti, eu sou menor do que o Senhor, eu estou abaixo do Senhor, você está acima de mim, você é soberano sobre a minha vida, eu submeto a minha vida à tua, Senhor. Essa é uma maneira correta de se iniciar um ano novo, pedindo: Deus, abençoa-me. Eu me coloco debaixo da tua potente mão. Eu reconheço, Senhor, que eu não tenho poder sequer, como eu já falei, de acrescentar 1 centímetro à minha vida. Mas existe um Deus, existe um Senhor que pode abençoar, que pode mudar. Sabia que a palavra bênção em hebraico é barak, e a palavra joelho é berek. Ou seja, abençoar significa o quê? Se ajoelhar. Quando eu me ajoelho, eu estou me humilhando diante de Deus. Daqui a pouco, faltando 2 minutos antes do ano novo, nós vamos nos ajoelhar diante de Deus. Esse é um sinal de que eu estou me colocando na posição inferior. Deus, eu preciso de ti, eu dependo de ti. Você é maior do que eu. Sem o Senhor eu não vou, eu não consigo, eu não posso. Sabe, a sociedade hoje, ela está cheia de si. As pessoas estão orgulhosas. Elas estão achando suficientes e capazes em si mesmas. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a gente se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que Deus nos exalte. Amém? Você pode ser inteligente, você pode ser rico, você pode ter um nome famoso, você pode ter até um sobrenome na cidade de Garanhuns conhecido.
Mas nada disso se sustenta diante de Deus. Diante de Deus, todos nós somos como pó. O Salmo 103 diz que Ele nos conhece e sabe que a nossa estrutura é pó. Então, primeira coisa que Jabes nos ensina é: Senhor, Deus de Israel, só o Senhor pode mudar a minha história, eu não posso mudar a minha vida, então abençoa-me. Segunda coisa que ele pede: aumenta meus limites. Vamos falar em voz alta, diga: aumenta meus limites. Irmãos, todos nós temos limites. Limites nas emoções. Talvez você está passando por um limite físico. Talvez você está passando por um limite financeiro. Você talvez tenha um limite na sua vida profissional. Quantos limites nós temos? Limites seriam impedimentos. Limites seriam coisas que às vezes se colocam no nosso caminho e faz com que a gente não avance. Isso é um limite. Eu mesmo tenho muitos limites. Já venci muitos deles. Mas esse versículo aqui, olha, Miqueias 7:11. Esse versículo o Senhor me deu quando eu ainda era solteiro. Eu estava no Instituto Bíblico orando. E o Senhor me disse que Ele ia me trazer de volta para Garanhuns, para quebrar os meus limites. E foi esse versículo aqui que Deus me deu, Miqueias 7:11. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Eu me sentia muito limitado. Gente, eu não aceitava o meu temperamento. Eu detestava o meu temperamento. Eu não gostava da minha aparência física. Eu não me amava. Sabe, alguém que era limitado nas emoções. Eu achava que eu não conseguia amar, que eu não conseguia perdoar. Era como se eu dissesse assim: eu nunca vou conseguir ter uma família. Eu nunca vou conseguir me casar. Eu tinha parado de estudar nessa época, então eu também estava passando por limites na minha vida intelectual. Então eu achava que eu nunca ia conseguir romper, e Deus me deu esse versículo aqui, olha: os teus limites vão ser removidos para mais longe. Que promessa, irmãos, de quebra de limites. Quem aqui se sente limitado em alguma área da vida? Todo mundo, né? Mesmo você que não levantou a mão, talvez por vergonha, por timidez, ou por preguiça, ou por sono, tudo bem. Mas você tem limites. Todos nós temos limites. Mas aqui nós temos um homem que diz: Senhor, abençoa-me e aumenta meus limites. Tem uma versão que diz fronteiras. Aumenta as minhas fronteiras, aumenta o meu território. Sabe o que isso me lembra? A história de Axa. Eu vou só citar rapidamente, mas Axa é uma mulher, filha de Otiniel, que era um dos valentes de Israel. E ela então chega para o pai e diz: pai, o Senhor me deu uma herança, mas essa herança é um pedaço de terra seca. E o marido de Axa é Otiniel, e o pai de Axa é Calebe. Otiniel diz para Axa: desce do jumento, apeia do jumento, e vai para o teu pai, Axa, e pede a ele terra com água. E aí vamos ler aqui o texto, Juízes 1, 13 a 15. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha, Axa, por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Olha o que essa mulher diz. Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa e Jabes estão fazendo a mesma coisa. Jabes está dizendo: Deus, aumenta os meus limites, aumenta o meu território. Eu estou limitado
E Axa vai para o pai e diz: pai Caleb, você me deu uma herança, mas a terra que o Senhor me deu não tem água. E terra sem água não serve de nada. Eu preciso de terra com água. E a Bíblia diz que Caleb imediatamente atendeu ao pedido da sua filha. Olha para mim, se hoje nós pedirmos e nos posicionarmos diante de Deus, Deus responderá a nossa oração. Se você se posicionar diante do Senhor e disser: Senhor, durante 2025 eu vivi isso, aquilo, limites, falta, escassez, mas Deus, eu estou me posicionando diante de Ti. Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus de Jacó, Tu és o Deus de Axa, Tu és o Deus de Jabes. E eu estou agora me posicionando diante de Ti e pedindo como filho, e pedindo como filha: dá-me uma herança, dá-me a ampliação do meu território, quebra os meus limites. A terceira coisa que ele pede, vamos nos acompanhando aí, tá? A terceira coisa que Jabes pede é que a tua mão esteja comigo. Primeiro, abençoa-me. Segundo, aumenta meus limites. Terceiro, que a tua mão esteja comigo. Vamos ler o Salmo 118, verso 16. Diz assim: a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. A mão de Deus, e na Bíblia é a mão direita, tá? Não sei porquê. Deus não é canhoto. Nada contra os canhotos, tá? Que estão aqui, tá? Mas na Bíblia, a mão direita de Deus significa poder em ação. Significa que Deus está agindo. Aqui diz: a tua mão age, a tua mão direita age com poder. Provisão, defesa, proteção. Jabes estava pedindo o quê? Senhor, que a tua mão esteja comigo. Ele queria só a mão de Deus, como aquela mão fantasma da família Adams andando com ele? Claro que não. Ele estava dizendo: Deus, eu quero o teu poder em ação na minha vida. Eu quero a tua provisão, eu quero a tua proteção, eu quero a tua defesa. Que a mão de Deus esteja sobre nós. Amém? Que a mão de Deus esteja sobre nós. Vamos ler outro versículo aqui sobre a mão de Deus. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença e eterno prazer a tua mão direita. Olha agora, a mão direita de Deus agora está relacionada a quê? A alegria e a prazer, a deleite. O Salmo 118 fala de poder. Eu falei de defesa, de provisão, de proteção. Mas o Salmo 16 diz que a mão direita de Deus fala de alegria e prazer, delícias. É uma vida, irmãos, é uma vida de deleite na presença de Deus. Se você pedir 2026, a mão de Deus sobre a tua vida vai trazer provisão, mas vai trazer também alegria. Vai trazer deleite na presença dEle. Sabe, muitas pessoas aqui talvez estão precisando de alívio, porque esse ano foi muito pesado, foi exaustivo, você se cansou, você correu para um lado, para o outro. Quem sabe você está precisando da mão de Deus, trazendo deleite, trazendo prazer, trazendo alegria. Vamos para outro versículo agora, sobre a mão de Deus. Esdras 7, 9. No dia primeiro do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Agora olha a expressão: porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Essa expressão aqui se repete várias vezes em Esdras, no livro de Esdras. A boa mão de seu Deus, a boa mão de Deus. O que significa isso? Favor. Favor aqui era diante do rei. Havia um rei terreno que tinha liberado Esdras para voltar para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E aqui a boa mão do Senhor significava favor diante do rei.
não de Deus. Deus estava abençoando Esdras com a sua boa mão para que o rei fosse favorável a ele. Sabe o que é que significa a mão de Deus também? É quando Deus nos abençoa de tal forma que as pessoas que nos cercam, elas são favoráveis a nós, elas abençoam a nossa vida. Talvez você precise que o seu patrão, seu chefe, talvez você está precisando que o seu marido, sua esposa, alguém da tua família seja favorável a você. A boa mão do Senhor significa isso. E por último, ele pediu: me guardes do mal e livra-me de aflições. Então, primeiro ele pediu: abençoa-me, aumenta meus limites. Terceiro, que a tua mão esteja comigo. E em quarto lugar, para a gente terminar, me guardes do mal e livra-me de aflições. Então, Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então o que Jabes está pedindo: Senhor, me guardes do mal, livra-me do mal, livra-me de aflições. Jesus então repete em sua oração. Jesus, quando orou em João, coloca aí, João 17,15, Jesus orando por nós. Jesus estava orando pelos discípulos, Jesus estava orando por mim e por você. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Queridos, nós um dia seremos arrebatados, os vivos, para estar com o Senhor. Os mortos ressuscitarão. Mas até lá nós estaremos no mundo, neste mundo. E neste mundo Jesus disse que teríamos aflições. Neste mundo nós teríamos tribulações. A palavra aflição é prensa. A palavra aflição, nesse mundo tereis aflições, significa: nesse mundo vocês serão prensados como a azeitona é prensada para extrair o azeite, como a uva é prensada para extrair o suco, o vinho. Nós seremos atribulados, mas em meio às tribulações, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus, ao mesmo tempo nos diz que teremos aflições, mas ao mesmo tempo Ele nos ensina a orar para que Deus nos livre do mal. O que significa isso, irmãos? Que nós vamos atravessar as aflições, as tribulações, as prensas, sem sermos destruídos, sem sermos esmagados. A azeitona e a uva, ela é esmagada, mas sai o azeite, sai o suco da uva. Ou seja, algo bom é extraído. O problema é quando a gente passa por tribulação e aflição e a gente se amargura, a gente se revolta contra Deus. Então por isso que Jabes está dizendo: Senhor, me guardes do mal, livra-me de aflições. Queridos, eu tenho uma desconfiança de que quanto mais o tempo está passando e mais próximo nós estamos da volta de Jesus, as tribulações aumentarão. E eu falo isso com base na Bíblia. Talvez não seja uma mensagem que você queria ouvir de ano novo. Olha, você vai ter tribulação em 2026. Mas como eu não sou coach, eu sou pastor, pregador do Evangelho, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Então eu quero te dizer: se prepare, porque em 2026 nós enfrentaremos tribulações, mas não seremos destruídos por elas. Por quê? Porque nós estamos pedindo: Senhor, me guarda do mal, livra-me de aflições, livra-me de ser destruído junto com as tribulações da vida. Então, esses pedidos, de Jabes, esses 4 pedidos são os que nós vamos fazer agora para o Senhor. O último versículo que eu vou ler é 2 Tessalonicenses 3:3. E nós vamos terminar com esse versículo. Eu vou pedir ao pessoal da música que já suba. Nós vamos repetir a música Permanecerei. Eu creio que essa música é profética
para 2026. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. 2 Tessalonicenses 3:3. Agora eu queria que você lesse comigo. Esse versículo é muito lindo. Vamos ler juntos? Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A fidelidade de Deus. Você sabe que se não fosse a fidelidade de Deus, a gente já tinha sido destruído. Vocês sabem que o inimigo não pega leve. Satanás, contra os filhos de Deus, tem um ódio mortal, não é? Contra a descendência santa. Nós somos a descendência santa. Os filhos de Deus são odiados pelo maligno. Então, se não fosse o Senhor, como diz o Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Marcos. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos há muito tempo já teriam nos destruído. Mas o Senhor é fiel. 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor. Vamos ficar em pé, baseados nessa fidelidade. Ainda temos alguns minutos. 15 minutos ainda. Então é tempo de você anotar aqui, se você pegou o marcador, anotar os teus alvos pessoais, anotar alvos para a tua família. É tempo agora de você, deixa por favor o slide onde tem os 4 pedidos de Jabes. Deixa esse slide fixo aí, por favor. Porque nós vamos orar pela palavra. O slide número 10. Os 4 pedidos de Jabes. E eu queria que você olhasse para o telão. Não tem mais. Você vai olhar para o telão e nós vamos, um a um, nós vamos orar. Cada um desses 4 pontos, ok? Então agora você não vai poder fechar os olhos para você poder ler, mas repete comigo, diga: Senhor, eu peço e me posiciono. Primeiro, que o Senhor me abençoe. Eu reconheço que sou menor que o Senhor, dependente do Senhor. O Senhor está acima de mim. O Senhor é superior a mim. O Senhor é o abençoador. Eu sou o abençoado. Eu estou debaixo da tua mão. Eu peço agora, abençoa-me. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu favor para o ano que se inicia daqui a poucos minutos. Senhor, aumenta os meus limites. Agora vamos dar um tempo aí, silenciosamente. Você sabe dos seus limites, então coloca agora os seus limites diante de Deus. Aqueles que vierem à tua mente, 1, 2, 3. Limites emocionais, limites financeiros, limites talvez no teu casamento, limites no teu temperamento. Coloque agora, diga: Senhor, aumenta os meus limites. Eu oro para que em 2026 os meus limites sejam removidos para mais longe. Eu oro para que tudo aquilo que está me impedindo de avançar seja tirado do meu caminho e meu território seja aumentado. Fala com Ele agora, de modo pessoal agora. Nomeie agora os teus limites, antes de partirmos para o número 3. Fala para o Senhor agora: aumenta os meus limites, Senhor. Fala como Axa: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Eu sou grato por tudo que eu tenho, mas Deus, em fé, eu me posiciono na tua presença pedindo mais, pedindo avanço, pedindo, Senhor, a quebra, Senhor, de grilhões e de correntes que possam me prender. Vamos para o número 4 agora. Diga: Senhor, que a tua mão esteja comigo, que a tua mão esteja sobre mim, que a tua mão direita, que age com poder, defesa, proteção, provisão, esteja sobre mim. A tua mão direita, de alegria, de prazer,
de deleite. Traz sobre minha vida um tempo de alegria, de deleite, de prazer, de alívio. Traz a tua provisão também diante das pessoas com as quais eu convivo. Agora fala, talvez você tenha um caso específico a dizer para Deus, de alguém que você precisa que seja favorável a você, de alguém que você convive, trabalha, se relaciona, e você precisa, diante dessa pessoa, assim como Esdras, diante do rei, teve o favor de Deus, teve a provisão de Deus, a proteção de Deus. Fala com o Senhor agora. E por último, diga: Senhor, guarda-me do mal, livra-me de aflições. Diga: você disse que neste mundo nós enfrentaríamos tribulações. Diga: não estou alheio, eu não estou ignorante de que eu enfrentarei lutas, tribulações, mas em meio às lutas e às tribulações, eu oro por livramento, eu oro por provisão, eu oro por portas abertas. Sempre haverá para mim um lugar seguro, onde eu posso correr, onde eu posso recorrer e me abrigar. Diga: o teu nome é torre forte, para ti eu correrei e serei abrigado. Diga: Senhor, como Jesus orou, que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então eu estou orando de acordo com Jesus. Livra-me do mal. Diga: fiel é o Senhor, que me fortalecerá e me guardará do maligno. Diga: eu abençoo 2026. Agora faz a tua própria oração, antes da gente cantar, e nós vamos nos preparar já para entrar no ano novo. Faz a tua própria oração agora. Posicione-se, peça e posicione-se. Peça e posicione-se. Ou seja, você está indo para o Deus de Israel, mas você também está tomando sobre si a sua responsabilidade. A parte de Deus cabe a Ele, mas a tua parte cabe a você. Ele não vai fazer por você aquilo que é você que precisa se responsabilizar, mas também Ele não quer que você faça por Ele, e nem queira, nem se meta a besta de querer fazer a parte de Deus, o papel de Deus, porque você não vai conseguir. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a parte dele. Senhor, eu oro agora, encerrando essa palavra, por portas abertas para o teu povo, Senhor, no ano de 2026. Senhor, eu oro por provisão espiritual, eu oro por crescimento espiritual, eu oro, Deus, pelo avanço espiritual na vida dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por, Senhor, também prosperidade nas emoções, cura das emoções. Eu oro, Senhor, por pessoas aqui que sejam curadas, Senhor, de doenças emocionais. Eu oro também por provisão financeira. Eu oro por aqueles que precisam, Senhor, de um novo emprego, de uma porta aberta, aqueles que precisam casar esse ano de 2026. Eu oro por mulheres que precisam engravidar. Senhor, eu oro agora, Deus, para que você mova a sua mão, Senhor, de poder nas áreas que o teu povo precisa hoje e nesse ano de 2026, de respostas e de milagres. Em nome de Jesus. Queria que você juntasse com a sua família. Vou chamar a pastora Cristiane aqui. Vamos cantar. Nós temos 7 minutos. Confiam no Senhor, são como monte Sião, que não se abalam. Os que esperam
É você quem me sustenta. Levante a mão do seu irmão. Declare que o Senhor é aquele que sustenta a sua vida. Ele vai te sustentar nesse próximo ano. Ajude-nos, Pai, a permanecer Com os firmes. meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, Eu estou em ti. Minha alma permanecerei, com os meus olhos em ti. com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Queridos, daqui a 5 minutos, 4 minutos, vamos ter a entrada do ano novo. Mas eu quero te falar, faz o teu devocional todo dia. Pegue sua Bíblia todo dia. Amanhã mesmo, de manhã. Eu sei que alguns vão dormir já de manhã. Mas faz o teu devocional. Todos os dias tem um tempo de qualidade com Deus. Porque se você fizer isso, você vai permanecer como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Você vai permanecer mesmo quando vem, as aflições. As suas raízes vão estar ali em Jesus te sustentando. Não abra mão do seu tempo sozinho. Lá orando, lendo a palavra todo dia, você vai ter conselhos. Eu quero desafiar os irmãos. Olhe para mim. A partir de amanhã, meus queridos, vamos começar lendo Mateus. Vamos começar lendo o Novo Testamento, amém, irmãos? Leia pelo menos 3 capítulos. Aquele que conseguir ler 4, você vai ler a Bíblia toda. É 4 capítulos por dia, né, irmão? Para ler a Bíblia toda. Mas olha, começa com o Novo Testamento. Amanhã começa com Mateus. Leia, começando com o Novo Testamento. Depois a gente vai lá para Gênesis. Por que isso? Porque você precisa ter raízes para suportar momentos difíceis. Tem pessoas que não têm raízes em Deus. Quando vem a aflição, pessoas se desviam, pessoas se revoltam. Coloque suas raízes no Senhor. Então, se você pudesse ajoelhar, nós estamos a 2 minutos e 20 do ano novo. Então, se puder, se ajoelhe. Pai, nos prostramos diante de Ti como família. As famílias que estão aqui representadas, Senhor, nos colocamos diante de Ti, debaixo da Tua mão. Amém. Como Jabes disse, abençoa-me. Senhor, aumenta nossos limites. Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós e que o Senhor nos livre de todo o mal. Nós entramos nesse ano novo de joelhos. Esse é o melhor lugar para se estar. Não há lugar mais alto, não há lugar melhor, Senhor, que na Tua presença. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias em outros lugares. E nós entramos em 2026, Senhor, de joelhos, clamando pela salvação das famílias. Famílias aqui que precisam de salvação, de libertação. Senhor, maridos, esposas, filhos que precisam, Senhor, de um toque do Senhor. Quebra de cadeias, libertação de vícios, abertura de prisões. Pai, nós oramos agora pelas famílias, abençoando as famílias aqui. Também nós oramos, Senhor, pelo CCA. Entramos como igreja de joelhos na Tua presença, clamando por esse ano novo, para que esse ano seja um ano de muita fome e sede por Deus. Sede pela Tua palavra, fome por Tua palavra. Senhor, que o nosso crescimento espiritual esteja acima de qualquer outro, Senhor. Nós como igreja oramos pelo crescimento espiritual, pelo avanço das nossas células. Senhor, pela abertura de novas igrejas em outras cidades. Nós oramos pelo número de discípulos aumentando, Senhor. Nós abençoamos o CCA. Nós abençoamos, Deus, cada pessoa que está aqui nesse culto. Ordena a Tua bênção. Nós oramos ao Deus de Israel. Assim como o Senhor mudou a história de Jacó, assim como o Senhor mudou a história de Axa, assim como o Senhor mudou a história de Jabes. Nós estamos aqui hoje nos posicionando, pedindo
a Deus e nos posicionando diante do Senhor. E nós declaramos sobre 2026 a bênção do Senhor. Amém, amém. Amém. Feliz 2026. Vamos aplaudir o Glória a Senhor.